Good day, mate. How you going? G'day, mate. How you going? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá. E depois que eu voltei, eu comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, para trazer algumas experiências, algumas coisas que eu vi lá, algumas curiosidades sobre a Austrália, algumas notícias e muitas coisas aí, normalmente sobre a Austrália. E também sobre o inglês australiano, né? Então, existe uma tradição aí que a criançada adora, que é a caça aos ovos de Páscoa, é Easter Egg Hunt. Eles amam mesmo. E como ela funciona? Os ovos de chocolate são escondidos pelos jardins, na casa, por exemplo, na casa da pessoa que tem criança, ou dos avós, eles escondem na área externa, né? Em jardins, também em parques, muita gente vai em parques, esconde ovos de Páscoa ali pelo parque e as crianças saem procurando. Elas saem com uma cestinha, né? E saem procurando e aí encontram os ovos de Páscoa, coletam ovos de Páscoa e tal. Normalmente são ovinhos pequenininhos, né? E lá eles vendem pacotinhos com muitos ovinhos bem pequenininhos. Então é um ovinho que um inteiro cabe na boca e provavelmente eles servem aí para essa Easter Egg Hunt. Também tem que se tomar cuidado, esses ovos têm que ser colocados ali no dia da Páscoa mesmo, né? Para que não fica cheio de formiga, né? Para que não junte formiga ali no chocolate, porque o chocolate é doce, atrai muita formiga, né? Então, eles acabam de colocar e as crianças já vão lá procurar. E a gente fazia isso na escolinha também. Tinha a Easter Egg Hunt. E no lado de fora da escola, no backyard, tinha vários brinquedos lá. E aí a gente colocava, então, alguns ovinhos, né? Para que as crianças encontrassem. E eles amam essa tradição. Para as crianças menores, dá para se fazer então pegadinhas, né, do coelhinho para que a criança possa seguir as pegadas e encontrar o ovo. Porque as crianças menorzinhas é meio difícil, a criança que ainda engatinha, então é meio difícil você explicar, que elas nem sabem o que é ovo de Páscoa. Então, a gente faz as pegadinhas e daí a gente fala, vamos seguir as pegadinhas do coelhinho da Páscoa e tal. Elas nem sabem o que vai encontrar no fim, mas quando encontram, né, normalmente é a primeira Páscoa daquele bebê e aí quando eles encontram, eles se deliciam com o chocolate e acaba ficando na memória, então no próximo ano, mais ou menos, eles já sabem o que vai acontecer, né? E aí, sempre tem alguns pais que não querem dar chocolate para a criança. Tem muitos pais que não querem que a criança coma açúcar o máximo de tempo que eles puderem controlar, né? Porque essa criança um dia vai ser independente e vai fazer o que ela quiser. Mas, enquanto os pais puderem controlar, eles querem evitar que a criança ingira açúcar, que ela coma coisas que tenham açúcar. Então, nesses casos, existem esses ovinhos, que é um ovinho de plástico e tem um brinquedinho dentro. Então, a criança não deixa de participar da tradição, mas ela não vai comer um chocolate, não vai ter o chocolate lá dentro. Tem algum brinquedo.
Mas nesse caso, é preciso tomar cuidado com as crianças menores, né? Porque dependendo do tamanho do brinquedo, elas podem engolir, elas colocam tudo na boca. Então é importante que seja um brinquedo de tamanho grande, tá? Tem esses ovinhos de vários tamanhos, você pode comprar já com um brinquedo dentro, ou pode comprar só o ovinho e colocar algum brinquedo ali dentro. Então, a pessoa pode colocar até uma outra coisa que não seja ovo de Páscoa, que não seja chocolate, uma outra coisa de comer, ela pode colocar ali dentro do ovinho, só para a criança não deixar de participar da tradição, né? Porque senão ela vai ver todo mundo ali caçando o ovo, né? Na Easter Egg Hunt, e vai se sentir excluída. Eu me lembro que quando eu estava lá na escolinha, que eu passei essa Páscoa na escolinha, a diretora da escola, ela tinha estudado management. Ela não tinha estudado o curso que a gente estuda, que é Early Childhood Education and Care, que nesse curso tem vários detalhes sobre crianças. E a gente é uma pessoa na minha idade que já lidou com crianças, que já teve filho, inclusive, tem um pouquinho de experiência com criança, né? E aí eu fiz o curso, que o curso dá também mais uma base do que esperar das crianças. É lógico, porque tem muita pessoa solteira que nunca cuidou de criança fazendo esse curso. Então o curso dá uma base. Mas essa diretora não, porque para a direção da escola contrataram essa moça, era uma moça nova, sem filhos, e que não estudou Early Childhood Education and Care, ela estudou Management. E na Páscoa, ela distribuiu o ovo de chocolate para todo mundo, todas as crianças. Nós fizemos a Easter Egg Hunt, e as crianças foram, acharam os ovos e comeram e se melecaram, e nisso tinha um menininho, esqueci o nome dele agora. A mãe dele chegou, ele achou o ovo, ele comeu, se melecou todo, tava todo marrom, e a mãe dele chegou, o Victor, e todo mundo chamava ele de Vita, porque eles, tudo que termina com ER ou R, eles colocam o A, né? Mas eu sempre chamava ele de Victor. Então, a mãe dele até percebia essa diferença e tal, e ele também. E aí, ela chegou, a mãe do Victor chegou, e ele estava todo melecado, e ela até paralisou tal. Ela falou, é lógico que, assim, as pessoas são muito educadas, né? Lá eles são muito educados, a maioria não é de armar barraca, aliás, armar barraco, armar barraca. A maioria não é de armar barraco, não é de fazer escândalo, mas ela chegou, paralisou e falou, olharam, né? A diretora olhou para ela e ela falou, é a primeira vez que ele come um chocolate. Porque ela estava tentando evitar que ele comesse chocolate. Ele era muito ativo, né? Era um menino muito ativo, mas muito inteligente também. E ela estava tentando evitar que ele comesse chocolate, mas não conseguiu, porque a diretora da escolinha fez o favor de dar um chocolate para ele. E provavelmente ela não deu mais chocolate para ele, mas pelo menos aquele dia ele comeu o chocolate. Ele comeu tão gostoso que dá vontade de apertar. Aí tem uma outra tradição de Páscoa, que é muito forte na Austrália, e essa não é para crianças, essa é para todo mundo, que são os Hot Cross Buns. Essa tradição tem uma origem inglesa, e são pães, né? É um pão doce
com uma cruz desenhada no topo. E essa tradição remonta aos tempos medievais, por isso da cruz, né? E aconteceu quando um monge, no século XII, começou a marcar os seus pãezinhos com uma cruz antes da Sexta-feira Santa. E aí, então, passou a se ter essa tradição de fazer esses pães redondinhos com a cruz na Sexta-feira Santa até a Páscoa, né? E então, os Hot Cross Buns são pãezinhos doces, macios e aromáticos. Eles são feitos com especiarias como canela e cravo e frutas secas. Geralmente é usado a uva passa é usada no meio, né? A cruz representa a crucificação de Jesus, que aconteceu na Sexta-feira Santa. E os Hot Cross Buns são comidos como um lanche tradicional, então, nesse dia, na Sexta-feira Santa, né? A tradição diz que quando você estiver comendo um Hot Cross Bun, você deve dar metade dele para uma pessoa que estiver próxima. Se você estiver comendo próximo de uma pessoa, então você dá metade do seu pãozinho para a pessoa e diz: half for you, half for me. Between us two, shall good will be. Que significa metade para você, metade para mim, entre nós, que haja boa vontade. Legal, né? E aí, segundo eles, isso garante que a amizade com essa pessoa perdure pelo ano todo, mas na próxima sexta-feira, então, na próxima Sexta-feira Santa, você tem que repetir, né? Senão vai perder a amizade, não. Vai continuar a amizade, né? E então vai... É um gesto de amizade mesmo para a pessoa que está ali do seu lado, né? Então, aqui no Brasil, não tem Hot Cross Bun. Aí, eu então peguei o que a gente tem de tradicional aqui no Brasil, que é o pão de queijo, né? E ele é redondinho. Eu deveria ter feito aqui uma cruz, mas eu não achei nada que desse para fazer uma cruz aqui. Mas digamos que tem uma cruz aqui, nesse meu pão de queijo, que pode ser considerado um Hot Cross Bun. E então eu digo para vocês: half for you, half for me. Between us two, good will be. Happy Easter! Feliz Páscoa para todos!